Vamos realizar algumas tarefas básicas de edição de som para conhecer melhor o Audacity. Para nós trabalharmos com o Audacity, sendo um editor de som, necessitamos obviamente de uma fonte de áudio, seja ela uma gravação de voz ou seja um fecheiro de música que esteja no nosso computador. Uma das opções de obtermos esses sons de músicas será utilizar um repositório gratuito de músicas. Nós temos o Pixabay, que tradicionalmente nós utilizamos para, ou mais vezes, para selecionar imagens. No entanto, o Pixabay também dispõe de muito mais repositórios, entre os quais se encontra música e efeitos sonoros. Vamos começar aqui por explorar um pouco o repositório de música. Portanto, mantém-se o mesmo que em relação às imagens, a todos os conteúdos do Pixabay. Portanto, os direitos de autor estão assegurados pela licença Pixabay, em que os seus contribuintes de conteúdos prescindiram, portanto, desses direitos. Estes são os áudios, digamos assim, que estão disponíveis no catálogo. Eu poderei aqui fazer uma seleção por mais recente ou inclusive por a música mais popular. Eu já pré-escolhi uma música, eu sou fã de música eletrónica, portanto esta é a música que eu escolhi. É possível nós ouvirmos um pouco, inclusive poderemos posicionar em locais específicos da faixa, assim termos a certeza que é de facto este áudio que pretendemos utilizar. Feita esta primeira escolha, existe aqui mais possibilidades de escolher músicas ou outras semelhantes. Aqui à direita do botão download, fazendo o clique para baixo nesta seta, existem aqui as tags. As tags é uma forma de catalogar os áudios. Neste caso, esta música tem duas tags, tecnologia abstrata, eu vou colocar em tecnologia, e será-me exibido todos os áudios que tenham aquela tag como também indicação. Quando eu faço esta seleção também, reparem que aqui à esquerda aparece aqui um painel que permite eu colocar mais filtros para a minha seleção, seja se eu pretender áudio com curta duração, até 30 segundos. Estas são as músicas que fazem esse critério, ou inclusive se eu quiser aqui músicas mais longas, ou inclusive manter o mesmo. Também o género, existe aqui muito mais géneros possíveis. É só posicionar algo que vocês gostam. Eu vou escolher aqui eletrónica, porque sou fã de música eletrónica, já mais uma vez a referir. E depois também algo que também pode ser muito interessante tem a ver aqui com o estado de espírito. Por exemplo, uma música mais agitada, possível ver as músicas que de facto foram catalogadas com esse estado de espírito, ou que o mais relaxante. Portanto, há aqui muita possibilidade de escolher. Feita a escolha, podemos então pressionar aqui o botão download e aparece-nos esta caixa que tem a ver com os contributos possíveis que vocês queiram dar ao autor. E aqui a licença. Esta licença, portanto, nós podemos utilizar, não existe nada que nos impeça de utilizar este conteúdo. Temos aqui a possibilidade de referenciar o autor. Neste caso aqui eu posso fazer uma cópia e colocar o conteúdo num bloco de notas. No entanto, se repararem, o que está aqui no fundo é uma linha com links, portanto isto será para incluir
num documento para seja HTML ou portanto uma página para possibilitar saber mais sobre o autor do conteúdo. Eu vou só colocar aqui abaixo, portanto nós não vamos utilizar isto no nosso Audacity, podemos utilizar isto, Music by, e colocar aqui o nome do autor. Ok. Eu coloquei isto aqui porque podemos depois colocar no Audacity na parte dos metadados. Então vou aqui deixar o fecheiro e vou então, já tenho aqui descarregado, e o que eu vou fazer agora é simplesmente importar. Posso arrastar para dentro do Audacity e tenho aqui o meu fecheiro de áudio. Estando o áudio importado para o Audacity, esta será a interface que visualizamos aqui, as ondas sonoras que constituem o áudio. Aparecem em 2 canais, em estéreo, porque portanto, estas 2 faixas correspondem aos 2 canais de estéreo. E depois é possível ajustar no fundo o interface aqui para uma melhor visualização. Neste caso, como este áudio neste momento só estamos a trabalhar com estas 2 faixas, eu poderei aqui ampliar, poderei aqui aumentar, fazendo um deslocamento para baixo para ocupar mais a janela do interface. E depois tenho aqui as ferramentas que é possível trabalhar mais diretamente com o fecheiro de áudio. Para reproduzir, pausar, parar e posicionar no início do fecheiro e no final do fecheiro. Repararem também que existe aqui estas marcas em cima que permitem colocar, ou melhor, colocar loops e permitem-nos também identificar em que zona do fecheiro de áudio estamos posicionados. Normalmente isso faz-se não nesta linha aqui em cima, mas colocando dentro do próprio áudio, basta dar um clique e esta linha indica-me a posição atual do áudio. Se eu fizer um play, vai ser reproduzido a partir desta marca de seleção que eu tenho. Associada também a esta linha está as partes da seleção. Se verificarem quando colocam esta marca e quando o cursor do rato fica posicionado em cima da linha, verifiquem que existe aqui uma mão que aponta para a direita ou para a esquerda, que é o sentido da seleção. Portanto, se eu necessitar ou quiser selecionar nesta direção, será o que está selecionado. Ou então também poderei fazer o inverso, portanto esta parte será a parte que eu quero selecionar. Neste caso aqui, vai colocar desde a marca inicial, isto seria aqui a parte que estaria selecionada. E agora, se colocar aqui, atenção que caso trabalhem aqui com estes botões, poderão perder a seleção. E não existe, uma das coisas que não é possível é recuperar as seleções. Qualquer uma operação que eu possa fazer, ao invés de no editar, existe aqui o Ctrl+Z que memoriza a última operação e é possível reverter essa operação. Neste caso aqui, a operação que fizemos com o fecheiro foi apenas importar. Portanto, a seleção é ter atenção a isso. Voltando novamente aqui a uma seleção, vou aqui colocar nesta zona. Aqui temos a visão geral do projeto de áudio, não é? Em que eu posso, através das ferramentas de ampliar e de reduzir, conseguir visualizar melhor como é que está a caracterização das ondas sonoras. Também, quando fazemos um play ou fazemos a reprodução, também é possível verificar, através destes níveis que vamos colocar aqui,
que temos aqui um nível de reprodução em que os valores verde vão tendencialmente a ser exibidos a amarelo ou vermelho, consoante o volume. Mais volume que tiver, tendencionalmente tenderá para amarelo, laranja e vermelho. O mesmo se passa se estivermos a gravar aqui. O medidor de gravação também nos indica como é que a nossa som está aqui a ser a nível de gravação. É possível, portanto, voltando aqui atrás, à parte aqui de visualizarmos o nosso fecheiro de áudio, aqui temos o contador, ou seja, a posição em que está o play. Estará aqui no minuto 1:49. É possível também definir com o aspecto aqui deste contador, portanto, se quiserem em segundos, poderá ser mais indicado para pequenos fecheiros de áudio, não é? Inclusive também posso fazer aqui, portanto, várias medições por frames. Normalmente aqui os segundos está lá o mais indicado. Ainda associado a este contador, também temos aqui dois contadores que marcam a seleção. Eu vou colocar aqui uma marca aqui e vou aqui arrastar aqui para uma posição. Aliás, até vou pôr uma parte mais extrema, maior. Portanto, o que temos aqui é a seleção. Aqui aplica-se a mesma situação. Eu posso também colocar em segundos. E inclusive aqui posso assim definir a minha seleção, ao passo que aqui apenas é o play, portanto não posso alterar este valor. Aqui, neste caso aqui já está a sair da faixa de áudio. Vou tentar aqui colocar um valor 3 para ver o que é que acontece. Ele aceita na mesma, mas fica posicionado no final do fecheiro de áudio. Feita uma seleção, é possível também utilizar aqui várias ferramentas. Uma delas é o loop. O loop, eu posso aqui nesta parte cinzenta com direito o loop pode estar ligado ou desligado. Normalmente aqui colocamos uma marca e quando eu fizer aqui o play, o que se pretende é que quando terminar esta zona de seleção eu volte novamente continuadamente a reproduzir. Por vezes poderá isto não acontecer, ou seja, só reproduzir uma vez. Nesse caso aqui verifiquem se isto de facto o loop está ligado ou desligado, porque trata-se de um botão de estado, não é? Okay. Neste caso aqui não funcionou. Caso vocês queiram limpar o loop, basta depois fazer isto e deixa de esta zona cinzenta que estava aqui marcada, passou a deixar de estar indicada como um loop. A ferramenta de seleção é só uma das várias ferramentas que permitem, digamos, trabalhar mais rapidamente aqui sobre o nosso fecheiro de áudio. Existem aqui outras, como o envelope ou editar, portanto, a ferramenta desenho ou o multiferramenta. Para vermos rapidamente como é que elas funcionam, o caso do envelope, ela permite-me eu alterar o gráfico de ondas do meu fecheiro. Reparem que quando eu coloco aqui a ferramenta envelope ativa, existe aqui esta marca do cursor em que é possível eu colocar, e que reparem que o que eu estou a fazer aqui é fazer manipulações da onda. Eu posso inclusive aqui diminuir.
aqui pôr maior. Posso, no fundo, fazer um achatamento por clique, ou vou voltar aqui à ferramenta de seleção e vou só aqui colocar. A ideia era colocar aqui para trás e não em cima. Início. E então, basicamente, com esta ferramenta do envelope eu manipulei no fundo o volume aqui do meu ficheiro áudio original. É possível também, com a ferramenta de desenho, ainda ir mais objetivamente, neste caso aqui, aos samples, são os pontos. Se eu tentar, quando seleciono, vai-me dar esta mensagem para desenhar, amplia até conseguir os samples individuais. Significa aqui que o ideal será, ok, existe ali uma parte específica que eu queira aqui alterar. Eu vou colocar aqui, o melhor será colocar a ferramenta de seleção e agora aumentar, ampliar até, no fundo, o que nós queremos aqui obter serão os pontos, são os samples. Vamos colocar ali, já começam aqui a aparecer os pontozinhos. E o que eu posso agora, através da ferramenta de desenho, é no fundo, aumentar aqui vou colocar menos zoom. Eu posso aqui alterar, digamos assim, aqui os bits desta parte do áudio. Isto será a ferramenta de desenho. Vou colocar aqui um pouco e agora vou aqui à seleção só para verificarmos aqui o que é que aconteceu aqui ao nosso áudio. Ver se tem aqui o loop ativado e vamos tentar ver se consegui alterar aqui. Vou talvez aumentar aqui o tamanho do meu loop. Para verificar. O que eu fiz ali foi produzir aquela alteração que manipulei, portanto, o bit do áudio, e então tem este efeito. Portanto, isto será apenas para, se eu quiser suprimir alguma parte de áudio, fazer no fundo aquele corte do bip, posso fazer isso desta forma. Obviamente existem aqui outras formas mais fáceis de fazer isso. Depois, ainda associada a estas ferramentas aqui, este grupo, temos uma multiferramenta que é no fundo utilizar todas as anteriores, que é o envelope. Eu editar, é possível eu aqui fazer isso mesmo. Existe ainda aqui, se vocês repararem, ou reparam agora, nesta parte aqui aparecem-me estas duas réguas, que basicamente eu vou colocar menos zoom. O que eu posso fazer aqui é mudar a posição do meu áudio. Eu posso, caso aqui estou a cortar, mas eu posso, nesta linha de tempo, eu posso definir aqui algum espaço em que depois possa incluir neste espaço que ficou vazio outra parte de áudio. O mesmo se passa aqui nesta outra extremidade, em que é possível, neste caso aqui eu teria de estar posicionado na parte final do fecheiro, e então aqui também poderia, no fundo, movimentar o fecheiro. Depois desta visão rápida assim sobre estas ferramentas, vamos talvez centrar aqui na ferramenta de seleção e todas as tarefas que necessitamos assim mais básicas de fazer, como selecionar, editar, o cortar, o copiar e copiar, duplicar, aplicar efeitos. Vamos novamente abrir os fecheiros recentes e o nosso fecheiro inicial. Vou colocar aqui a marca no início e ajustar um pouco mais aqui o gráfico para ter uma visão melhor do mesmo. Vamos selecionar aqui 10 segundos que poderá ser feito. Eu posso aumentar aqui o fazendo mais zoom, não é? Tendo aqui espaço.
Portanto, aqui será 1 segundo. Portanto, os 10 segundos será aqui nesta zona. Isto também pode ser feito com recurso aqui. Portanto, o início, a seleção há de ser 00 e aqui o fim 10 segundos. Se eu tentar colocar esta zona, isto será o som que eu vou trabalhar. Okay. A minha ideia é isto, não parar assim desta forma, mas depois aplicar um efeito para terminar o som de outra forma mais suave. Já está selecionada esta parte aqui. Que eu posso fazer é agora aplicar as ferramentas que estão associadas ao editar. Então, a primeira será o cortar. O cortar vai eliminar esta parte do áudio. E vamos reparar que ao cortar toda a faixa é encostada à esquerda. Se eu agora fazer a reprodução, ele começa naquela zona em que está de facto o início da faixa. Vou fazer novamente aqui o desfazer cortar para agora verificar o que é que acontece com o apagar. Com o apagar, aparentemente aconteceu a mesma coisa. Só que na realidade a diferença tem a ver com o seguinte: enquanto que o editar, cortar, vai remover a parte selecionada, mas vai mantê-lo em memória. Significa, se eu cortar esta seleção, eu posso, e vamos supor aqui que quero acrescentar no final do fecheiro, da faixa de áudio, desculpem, nesta posição, editar, eu vou colar e tenho aqui exatamente o removi do início para o fim. Vamos verificar. Okay, exatamente o que eu tinha cortado inicialmente. Posiciono novamente no fim e vamos agora novamente posicionar no fim, não, posicionar no início, e vamos fazer exatamente o mesmo exercício, marcando também 10 segundos. Eu posso fazer aqui 10 segundos. Isto será a zona da minha seleção. Portanto, reparem que o espectro aqui do gráfico é diferente, portanto há um áudio completamente diferente daquele. E o que eu vou fazer agora é apagar. E agora ao apagar, novamente a faixa é recolocada à esquerda, portanto, na linha do tempo, na posição 0, e o mesmo processo que eu fiz, vou aqui no final, inclusive eu vou ter cuidado de colocar aqui nesta parte. Aliás, vou deixar aqui um espacinho que é para depois poder remover e fazer uma colagem. E agora vou fazer o editar colar. E o que aconteceu não foi esta parte que eu tinha selecionado. Eu tinha uma zona mais, agora não dá para ver, mas seria uma zona, um grafismo mais acentuado. Portanto, o que é que aconteceu aqui? Aconteceu que eu apaguei, mas a minha seleção não fica em memória. O que está aqui é o que já existia anteriormente em memória, que foi o primeiro corte. Portanto, o editar permite que eu corte e mantenha em memória o bloco, digamos assim, de seleção que cortei, enquanto o apagar simplesmente remove. O que vai acontecer aqui, em ambos os casos, é que a faixa vai ser alinhada à esquerda. As outras operações seguintes aqui o copiar e o colar, basicamente é o que tradicionalmente fazemos em qualquer edição digital, que é acrescentar o que existe em memória. Eu posso aqui editar e fazer o colar e que faz exatamente a mesma operação que a colagem.
Vamos agora ver aqui os outros comandos. Eu vou deixar isto duplicar aqui para o final, de propósito, devido à particularidade do duplicar. E vou-me centrar aqui no remover especial, que tenho o separar e cortar, e o separar e apagar. Aparentemente o cortar, nós já sabemos que fica em memória a nossa seleção, enquanto o apagar simplesmente apaga e não memoriza o que selecionamos para esta operação. Então, o que vai acontecer aqui, e novamente vou aqui para a métrica dos 10 segundos, vou tornar esta aqui que eu queria, sim, e nos 10 segundos aqui, portanto, aqui estou a fazer o play, não é? Nesta linha, portanto aqui será a minha seleção, e vou selecionar e fazer a mesma operação, que é, neste caso, ir ao remover especial e o separar e cortar. Separei e cortei. E a diferença para o cortar normal é que a faixa não é encostada à esquerda. Ela deixa este espaço e mantém exatamente o mesmo tempo de duração. Isto permite o quê? Permite que eu possa inserir aqui ou utilizar esta faixa com este intervalo sem nada para sobrepor a outra faixa, mas neste caso aqui estamos a trabalhar apenas com uma faixa, mas podemos utilizar aqui mais faixas. E, portanto, o que vai acontecer é que continua em memória aquela parte que eu selecionei. Eu posso agora fazer a parte do colar, que está em memória. O separar e apagar apenas vai remover aquele espaço, portanto, e deixar como no anterior, portanto, deixar este espaço aqui vazio. Vamos ver agora a questão do duplicar. O duplicar funciona, vai criar a partir da seleção um novo clipe. Vamos ver como é que fazemos isso. Talvez vou aqui fechar este projeto corrente, ou seja, não vou guardar nenhuma dessas alterações. Portanto, isto funciona em base do projeto. Eu agora faço não, portanto, tudo o que eu fiz não foi guardado, e vou novamente abrir os ficheiros recentes, aqui o nosso ficheiro de teste, e seguindo o que tínhamos feito anteriormente, colocar aqui nos 10 segundos, colocar aqui no fundo 10 segundos, esta será a forma, esta será a outra, e agora esta será a parte que eu quero trabalhar. Então vou fazer isso mesmo, que é o editar, duplicar. Neste momento agora que eu tenho é basicamente a minha faixa de áudio e esta parte que foi copiada. Significa que eu poderia, se quiser, aqui trabalhar com várias faixas e intercalar, digamos, áudio, seja a partir do mesmo documento, do mesmo ficheiro de áudio, ou de outros ficheiros de áudios, ou inclusive de gravação de voz. O que também podemos fazer é apenas selecionar um áudio e manter esse áudio que queremos manter. Para isso é possível através desta ferramenta que diz parar o áudio fora da seleção. Significa que tudo o que estiver fora da seleção será removido. Portanto, neste caso aqui apenas estou a manter a minha seleção. Isto será o ideal para fazer cortes de uma determinada faixa e manter apenas a seleção para o trabalho depois de possível manipulação. O que temos aqui portanto, o resultado deste aparar o áudio fora da seleção. Isto pode ser feito em qualquer zona do áudio, obviamente. Neste caso aqui optamos por ser o início. E agora, tendo feito aqui esta seleção, sem grande cuidado, o que vai acontecer é que
ele termina desta forma. Poderemos então querer suavizar esta parte final, portanto não terminar assim tão abruptamente. Para isso vamos aplicar efeitos. Os efeitos, algo que o Audacity tem bastante, tem vários tipos, desde alteração de tempo, tons, velocidade, até aos fades, que são o aumento ou a diminuição gradual do volume no áudio. Normalmente devemos deixar uma zona de tolerância grande para não aplicar numa determinada área de seleção muito pequena. Vamos manter aqui uma métrica de 1 centímetro e agora vamos selecionar esta zona. Será onde vamos aplicar o efeito pretendido, que neste caso será um fade out, ou seja, o que eu vou fazer é haver um abaixamento aqui do volume. O efeito de fade out. Portanto, ao executar, o volume vai diminuir. Da mesma coisa podemos também fazer o contrário, ou seja, inverter isto. Depois é possível o resultado deste ficheiro guardarmos. Fazemos então guardar o projeto. No caso de ser a primeira vez que estão a guardar estas alterações, devem fazer o guardar como e dar um nome ao projeto do Audacity, portanto a extensão AUP3, portanto são ficheiros do projeto AU3, significa que este ficheiro pode ser aberto e ser editado posteriormente. Caso este fosse o resultado final do nosso ficheiro, podemos finalizar fazendo uma exportação para um dos formatos de áudio. O recomendado será o MP3. E agora dar-lhe aqui um nome. Eu tenho aqui um intro, vou fechar intro 2, guardar. E agora nos metadados podemos inclusive ir buscar aquela informação que tínhamos inicialmente, não a parte que tem os links, não funcionará aqui bem, e colocar aqui, por exemplo, o nome do artista e aplicar, e o áudio vai ser exportado. Poderemos ver isso depois na respectiva pasta do final do Audacity. Portanto, tínhamos configurado os ficheiros finais, temos aqui o intro 2, e quando executarmos vamos agora ver a parte do fade, e aqui aquele metadados que inserimos, que mantém portanto aqui os créditos ao autor.